Estamos de volta com o último bloco do programa Lente Aberta de hoje. E o assunto agora é solidariedade em tempos de crise. Na verdade, eu já falei sobre isso antes, mas levando em consideração as entrevistas de hoje, acredito que seja interessante nós retomarmos esta discussão. Vejam, nós temos tido um fenômeno muito interessante durante a pandemia. Os mais ricos estão ficando mais ricos. Curioso, né? A Amazon nunca faturou tanto dinheiro em sua história. Algumas empresas, infelizmente, de ramos que não podem prosperar durante uma pandemia, acabaram praticamente falindo. Quase todo mundo da área de turismo e eventos, por exemplo, acabou passando por dificuldades imensas e uma grande parte faliu. Nós precisamos ver o que existe de errado nessa equação. A pandemia pegou todo mundo de surpresa, nenhum governo do mundo estava preparado para isso, porém, já é hora da gente se adaptar. E dentro desse processo de adaptação, o fortalecimento de economias regionais é fundamental. Isso foi mencionado hoje aqui através dos conceitos de economia solidária, ou daquilo que se preconiza como o fortalecimento da economia local. Você compra de quem está perto de você, porque esse dinheiro fica circulando na comunidade em que você vive. Nada contra o dono da Amazon, mas cá entre nós ele já tem dinheiro bastante para umas 10 encarnações. Então ele não precisa, sinceramente, de mais recursos. Nós precisamos. Várias medidas foram tomadas nesse sentido por diversas organizações em Ponta Grossa para fortalecer o comércio local. A Prefeitura de Ponta Grossa lançou recentemente a campanha Fortalece PG e a Associação Comercial Industrial e Empresarial de Ponta Grossa criou, há pouco tempo atrás, um marketplace, o Compra PG, para estimular justamente as compras em Ponta Grossa. Se você fizer as suas compras através de sites com empresas locais cadastradas, todos saem ganhando. No caso da IESOL, a incubadora de empreendimentos solidários da UEPG, se você acessar as páginas sociais, seja no Facebook ou no Instagram, ou então na própria página da UEPG, Universidade Estadual de Ponta Grossa, procurar ali IESOL, você vai estar ajudando uma série de pequenos artesãos, pequenos comerciantes, pessoas que lidam, por exemplo, com alimentação, com produtos caseiros. Você vai estar ajudando um monte de gente e fortalecendo a economia de Ponta Grossa, porque esse dinheiro acaba circulando aqui. E esse é o conceito máximo de solidariedade nesse período em que vivemos. A nossa economia não parou totalmente, pelo menos aqui no sul do Brasil os estragos foram consideráveis, é claro, mas não houve uma paralisação total, como em outros lugares do mundo e até mesmo algumas regiões do Brasil. E com isso o dinheiro ainda permaneceu circulando, obviamente numa quantidade muito menor. Por isso nós precisamos tanto uns dos outros. Então, se você tem recursos, se você vai comprar de qualquer maneira algum produto, pesquise na internet antes para ver se você não pode comprar aqui em Ponta Grossa ou na cidade onde você vive, caso você esteja me assistindo neste momento. Fortalecer as economias regionais permite que as pessoas sobrevivam e atravessem esse momento difícil que não vai acabar tão cedo. A vacinação não deve estar concluída, no caso do Brasil, antes de março do ano que vem. E, portanto, nós precisamos estar razoavelmente engajados nesta causa que é a manutenção de todos o quanto antes. Precisamos nos encaixar nessa nova rotina para que todos saiam ganhando, principalmente nós mesmos. A manutenção de empregos e a manutenção da circulação de riquezas permite que as empresas continuem funcionando e mantenham os seus funcionários. Mas isso só é possível se todos nós compreendermos que, na hora de comprar, devemos privilegiar quem é daqui. No nosso caso, aqui de Ponta Grossa, quem é de Ponta Grossa. Mas o mesmo vale para qualquer cidade que esteja nos acompanhando agora. Castro, Piraí do Sul, em alguns lugares a gente vai comprar das cidades próximas. Ou seja, a ideia é
fortalecer a economia da região. E isso começa, obviamente, dentro da cidade em que você mora, inclusive no bairro em que você mora. Essa circulação local de dinheiro vai não apenas salvar empresas e empregos, ela vai salvar vidas. Por isso que essa expressão, economia solidária, nunca foi tão importante, acho eu, na história da humanidade. Se entendermos que todos são importantes nesse contexto, com certeza iremos passar pela pandemia de maneira menos sofrida. Porque sofrimento é impossível de se evitar durante um processo tão trágico quanto esse. Mas podemos pelo menos diminuir através da solidariedade. Um grande abraço a todos e até a próxima.